Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa aula em que eu vou ensinar para vocês os três pilares que separam um estúdio cheio e lucrativo de um estúdio vazio. E com essas dicas, com isso que você vai aprender hoje, você vai ainda essa semana fechar mais 5 matrículas para o seu estúdio. Só o restinho dessa semana para fechar mais 5 matrículas. Eu te garanto que se você aplicar o que eu vou te falar, você já vai estar faturando a mais essa semana. E eu estou aqui com a Duda, com a Eduarda. Ela é meu braço direito aqui no estúdio. E ela vai me ajudar a conduzir essa reunião, essa gravação. Oi, pessoal, eu sou a Eduarda, sou fisioterapeuta, trabalho aqui no estúdio da Morgana já há 2 anos e 6 meses, e hoje sou eu que vou estar ajudando aqui no chat a ajudar a responder as perguntas de vocês. Sou eu também que vou estar encaminhando aqui pelo chat os presentes que a Morgana vai estar disponibilizando apenas no final da aula. Então fiquem até o final da aula para que vocês consigam receber esses presentes. Fiquem à vontade, aproveitem muito e aprendam muito nessa aula. Obrigada, Duda. Como eu vou estar com a minha apresentação aberta, eu não vou conseguir ver o chat e a Duda vai me encaminhando. Então vamos lá para o que interessa. Bom, pessoal, se você está aqui é para aprender, eu tenho certeza que você vai aprender, dar o seu melhor para colocar as coisas em prática. Então, tirem foto dessa aula, tirem um print, postem no Stories, me marquem lá, vou adorar ver o Stories de vocês. E quem ficar até o final dessa aula, como a Duda já falou, vai receber três presentes. Não é só um presente, sim três. E é o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Vai ficar ainda mais fácil com esse presente em mãos. Então, é o roteiro pronto para atendimento no WhatsApp, que vai converter as matrículas. A lista de quebra de objeções. O que que é objeções? São as desculpas que os clientes falam. O cliente fala que está sem dinheiro, que não tem tempo de vir fazer a aula de Pilates ou de yoga, que precisa conversar com o marido. Então, o que você precisa responder após essas mensagens? E também vocês vão receber um roteiro de follow-up. O que que é follow-up? Aquelas mensagens que estão paradas, que as pessoas não respondem mais, a gente não sabe por qual motivo, se ela esqueceu, se ela às vezes estava sem tempo e não conseguiu responder na hora, e a pessoa deixou de nos responder no meio da conversa. E então, como você vai reativar essa conversa e fazer essa matrícula, fechar essa matrícula? Quem aí de vocês tem medo de oferecer o seu trabalho? Quem aí tem medo de cobrar? Ou o aluno não pagou a mensalidade e você tem medo de cobrar a mensalidade no final? Quem tem vergonha de oferecer os planos mais longos? Quem tem vergonha de vender porque eu acho que eu não nasci para isso. Eu era assim, gente. Eu era essa pessoa. Eu falava que eu não nasci para vender e me conformava com isso. Eu falava que eu nasci para dar aulas, para ter um estúdio e não para vender. E quem tem essa mentalidade que um vendedor é chato, que um vendedor é inconveniente, que um vendedor quer empurrar o serviço, empurrar um produto, que quer se aproveitar. Isso tudo, gente, são as nossas crenças limitantes. São que a gente às vezes viu alguém fazendo e não gostou e levou para si. Mas isso não é uma verdade absoluta. E eu quero que você mude essa crença limitante dentro de você. Por quê? Você tem medo de oferecer o seu trabalho, medo de cobrar? Mas quanto até agora você já investiu até hoje? Quanto de dinheiro você já investiu? Se for parar para pensar lá na faculdade, toda a faculdade, mais os cursos que você fez até hoje, mais os workshops, as viagens. Gente, é muita coisa. E quanto você já investiu em equipamentos, em sala, em decoração, em materiais? E mais ainda, gente, quanto tempo?
Agora, a gente não está falando em dinheiro, mas quanto tempo você investiu da sua vida para você aprender o que você já sabe hoje? Quantos fins de semana que você poderia estar passeando e você ficou estudando e se dedicando? Para depois você ter medo de cobrar. Porque o aluno, gente, eles não sabem tudo que a gente fez para chegar onde a gente está agora. O que as pessoas enxergam é a gente dando aula, é nós cuidando dele, curando ele, mas ele não faz ideia da nossa jornada até aqui. Ele não faz ideia de tudo que a gente abdicou, das nossas escolhas, das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas perdas. E não é eles que precisam saber, eles não precisam saber disso, não são eles. Quem tem que mostrar o seu valor é você. Não é ele que vai escolher o valor que ele quer pagar. Não é ele que vai escolher o desconto. E sim, é você que vai dar o valor que você merece e só você sabe. E, pessoal, o nosso mercado está crescendo muito. Isso é maravilhoso. Toda a parte de exercício físico está crescendo. Vocês podem perceber. Novas academias, novos projetos das prefeituras implementando saúde, exercício físico. Novos boxes de CrossFit, quanto lugar crescendo, aumentando. Mas o Pilates também está crescendo. O Pilates não ficou para trás. O yoga não voltou para trás. O yoga está voltando como um estilo de vida. As pessoas até tinham parado um pouco de fazer, tinham deixado de olhar para isso e agora está voltando. É moda fazer Pilates agora. É moda fazer yoga e as pessoas estão se encontrando. Só que aqui tem dois lados. Uma vai aumentar a nossa concorrência e essa concorrência vai o quê? Estudar vendas também. Vai estudar como fazer matrículas. Mas por outro lado, são oportunidades. Em qual desses lados você está? De quem vai aprender a gerar mais matrículas, vai aprender a vender? Ou você vai entristecer com tanta concorrência? Você tem esses dois caminhos. Mas eu vou ajudar você. Então, eu vou passar bem breve essa parte. Quem sou eu? Eu sou a Morgana, sou fisioterapeuta. Eu sou proprietária do Estúdio Energia, mas trabalho com Pilates há 16 anos. Eu sou apaixonada pelo Pilates. E eu tenho formação além do Pilates no yoga, no acro yoga, em terapias complementares e holísticas. E quem aqui é louco por um curso, não pode ver um curso que quer fazer. Ver um curso novo, quer se especializar. Eu sou assim também. Eu não posso ver um curso novo que eu me matriculo. E aí chegou um momento que eu tinha tanto curso, tanto curso, tanto curso, mas eu mesmo não me valorizava. Até que eu percebi que não era só cursos que eu tinha que fazer das minhas áreas, de pilates, de yoga. E sim, eu precisei aprender marketing. Aí comecei a estudar marketing. E mesmo assim, a conta não fechava. Aí que eu percebi que eu precisava estudar vendas. Então, vai chegar um momento na sua vida que você vai estudar, 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 estudar e vai perceber que, opa, só estudar a minha área não tá levando o meu trabalho para todo mundo. E aí você precisa estudar vendas e marketing. E eu ministro cursos online desde 2019. Quem me segue há mais tempo me conhece pelo Acroyoga. Esses são alguns dos cursos ministrados pelo Brasil. Já tivemos cursos em Brasília, em Curitiba, em São Paulo, Maringá, enfim, em vários estados aqui do Brasil. Mas vamos lá para o que interessa. É isso aqui que você veio aprender para aplicar no seu estúdio. Então, esses são os três pilares que eu vou falar para vocês que vocês precisam aprender para encher a agenda e lucrar mais já nessa semana. O primeiro pilar, gente, é não improvisar. É ter um padrão de atendimento no WhatsApp. O segundo pilar é criar conexão com a pessoa que está falando com você. Quando a pessoa começa a fazer pilates ou yoga, vocês não se conectam e ela quer continuar a fazer aulas? É assim que funciona. Ela se conecta com você. Mas por que não a gente não gerar essa conexão desde o primeiro atendimento no WhatsApp, desde a primeira frase? E o terceiro pilar é ter uma oferta.
irresistível. É você mostrar para o cliente o que você tem para oferecer e o cliente pensar: é isso que eu preciso. Eu não posso perder essa oportunidade, porque é aqui que eu vou ter a transformação que eu tanto quero. E tudo isso parece tão difícil, parece complicado, mas calma, eu estou aqui justamente para ajudar você a isso. E é muito fácil, eu vou te dar as ferramentas. Eu juro para vocês que é muito fácil de colocar em prática, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro pilar, que é o de não improvisar. O que que eu quero falar com não improvisar? Já pensou você, todas as mensagens que chegam no teu WhatsApp? Alguém chega perguntando o preço para você. Quanto custa o yoga? Qual que é a mensalidade do Pilates? E você toda vez pega o celular e fica respondendo? Ou no computador, começa uma mensagem do zero respondendo, aí manda ali as mensalidades, aquela mensagem às vezes para na metade, você volta a dar aulas, não lembra mais o que você falou, o que você não falou. Já pensou todo esse tempo para fazer todas as mensagens do zero, você perdendo? Então, ter um roteiro, um passo a passo de mensagens é maravilhoso, porque você não esquece nada. Você sabe o que falar em cada etapa da conversa. E o melhor, você conduz a conversa para onde você quer que o cliente chegue. Então, você quer que o cliente pare numa aula experimental, agende uma aula experimental, ou você quer uma matrícula, você vai conduzir o cliente e não deixar com que o cliente conduza você. Ok, então vamos falar sobre esse roteiro, esse passo a passo de mensagens. Então, se a pessoa te chama no WhatsApp, oi, tudo bem? Quanto que tá o Pilates? Eles falam bem assim, né? Quanto tá? E você não vai passar o preço logo de cara, tá bom? Não passe, não responda o que ele pediu. Calma. Aqui está as etapas dessa conversa. Então, se ele pergunta o preço ou informações, como você vai responder no primeiro contato? Você vai falar: olá, que bom te receber por aqui. Meu nome é Ana, que é a Ana que é minha secretária. Meu nome é Ana, só para eu entender e te direcionar da melhor forma possível. Me conta, o que te fez buscar o Pilates nesse momento? Ou o que te fez buscar o yoga nesse momento? Gente, vocês precisam saber o porquê ele quer fazer o que ele quer fazer, o que vocês estão oferecendo, tá? Porque ali você vai ter uma informação para você conduzir o resto da conversa. Sem essa informação, depois como a gente vai reativar essa conversa, tá bom? E outra, o cliente gosta de ser acolhido. Ele pensa, nossa, ela tá preocupada comigo, ela quer saber o porquê que eu quero fazer Pilates. E não fica aquelas mensagens já prontas de mensalidades. Vamos supor que a pessoa responda, esse cliente responda falando que ele está com muita tensão nos ombros. E o médico indicou Pilates para ele. E aí você entra com a segunda mensagem. Obrigada por responder. O corpo dá sinais quando está precisando de cuidado. E dá para ajustar isso com o método certo. Então você validou a dor dele e falou assim: dá para ajustar isso, dá para melhorar. Você tem alguma limitação ou restrição por causa dessa dor ou por outra questão de saúde? Essa mensagem é para você conhecer ainda melhor o seu cliente, ainda melhor, e entender o desejo dele, tá bom? E a pessoa pode ser que ela responda: pois é, eu estou com essa dor e ela está me limitando para trabalhar. Eu trabalho na frente do computador e está me doendo muito mais. Eu não estou conseguindo me concentrar. Eu não estou conseguindo pegar meus filhos no colo por causa dessa dor. E ela pode começar a se abrir com você. E você já entra para a terceira etapa. Deixa eu só mudar aqui. A terceira etapa, sem enrolar muito. Você já pegou a dor e o desejo da pessoa, já entendeu essa dor. Aí você vai para o convite e para o agendamento, tá? Nessa etapa, ó, você vai lembrar da dor ou desejo e ser direta com o horário. Escolha o que você quer, se é experimental ou se é matrícula, depende como o seu estúdio trabalha. Aí você escolhe uma dessas mensagens. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma. Perfeito, né? Eu entendi o que você sente. O melhor passo é uma aula experimental para avaliarmos seu corpo e te orientarmos com clareza. Você prefere agendar de manhã ou no fim do dia? Por que que eu já coloco essas opções? Ou você pode colocar, você prefere amanhã às 17 ou sexta às 7 da manhã?
Porque se você fala para o paciente, para esse cliente, que horário você pode, ou ele demora para responder porque ele tem que ver a agenda dele, ou ele não responde mais, ou ele te dá muita opção, ah, daí não posso, não posso. Quando você manda duas opções, fica mais objetivo para o cliente e também ele pensa, opa, ela não tem todos os horários possíveis. Ela tem alguns horários, eu vou aproveitar. E vamos supor que ele falou que ele prefere agendar pela manhã, passou o horário dele e tudo mais. Aí sim você pode falar o valor. Gente, aqui eu coloquei dois modos de responder essa mensagem em quatro. Porque tem pessoas que não gostam de passar valor pelo WhatsApp, tá? Então tem gente que prefere agendar uma aula avaliação, uma aula experimental e depois que a pessoa está no estúdio, ela conheceu o estúdio, conheceu, né, toda a estrutura do estúdio, fez uma aula, gostou, aí essas pessoas passam o valor e está tudo bem. Veja qual que é o teu modelo de negócio. Aqui no meu estúdio, eu passo o valor durante a negociação. Porque eu, como cliente, eu gosto de saber valor. Se as pessoas estão perguntando valor, e ainda mais que se elas perguntam duas, três vezes o valor, é porque é algo importante para elas. Então, por que que eu não vou falar valor? Eu vou esconder o valor, sabe? Então, essa é a minha opinião, mas eu respeito se você escolher fazer da outra forma. Então, aqui tem as duas formas de você responder essa mensagem em quatro, tá? Perfeito, vou enviar o valor do seu investimento em você, manda as mensalidades e o valor da aula experimental, da aula avaliação. E eu gosto muito, nós fazemos isso. Nós mandamos um depoimento junto. E principalmente um depoimento, se tivermos, da mesma dor da pessoa. Então, se a pessoa falou que tem dor, uma tensão nos ombros, e a gente tem um depoimento de uma aluna que foi transformada, que chegou porque tinha dor nos ombros e agora não sente mais. A gente manda exatamente o mesmo depoimento. E a pessoa vai ler e vai entender como uma prova social. Uau! Ela sabe resolver o problema que eu tenho. Então, isso reafirma a vontade dele fazer. Ou então você pode falar: te convido a realizar uma aula experimental, conhecer nosso espaço, nossa metodologia, sentir seu corpo. E depois a gente passa as informações dos planos, combinado? Beleza? Ok. Ele respondeu e você entra com a mensagem 5, que é o fechamento. Ótimo. Não, vou enviar o resumo do seu agendamento. Sempre é bom deixar óbvio as coisas, escrever o óbvio, porque os alunos, os clientes se perdem no meio das conversas. A aula de Pilates ou aula de yoga para o dia X, a tal hora, comparecer com roupas confortáveis, de preferência legging e camiseta. Para reservar o seu horário, a aula experimental é X. Para facilitar o pagamento, o agendamento, aceitamos Pix. Vou te enviar a chave para pagamento. Então você já deixou claro que a pessoa deve pagar antes de ir, entendeu? Viu como é fácil cobrar? Não é difícil cobrar. É só você copiar e colar essa mensagem no WhatsApp e vai ser super fácil para você cobrar. E assim que o pagamento for confirmado, eu confirmo o seu horário. Ficou alguma dúvida? E a pessoa ela vai fazer o pagamento, vai enviar o comprovante. E se ela tiver mais alguma dúvida, ela vai falar para você. Ela passou o comprovante para você da aula experimental, da matrícula, enfim. E você vai mandar essa última mensagem: recebido, obrigada, sua aula está confirmada. Resumo do agendamento de novo. Roupa confortável, garrafinha, coloca o endereço, nos vemos em breve. E eu gosto de pôr o link do endereço no Google Maps para a pessoa, né, não chegar na hora e acabar acontecendo alguma coisa para ela, ela já sabe. O endereço, a distância, quanto tempo que ela vai levar para chegar até o seu estúdio. Muito fácil. Até então. Mas calma, eu sei que vocês devem estar pensando assim, não é tão fácil assim. Na prática não é bem assim que funciona, mas calma, gente, tá calma. Já vai ficar fácil. Então, o segundo pilar é conexão. Lembram que eu falei que a primeira pergunta vocês têm que entender a dor dele e depois entender o desejo, o que que ele gostaria de se transformar com o Pilates, com o yoga. E você precisa fazer isso de forma genuína. Você precisa mostrar que você está interessado em resolver essa dor. E assim, ele já começa a se conectar com você. E repita tudo que ele falou. Se ele falou que essa dor é muito ruim, você fala: nossa, essa dor é muito ruim mesmo, é difícil conviver com isso que você está convivendo. Valide isso, faz com que ele se sinta acolhido. E também
Um bom vendedor, gente, ele pergunta muito e ele fala pouco. Analisem depois o script e vocês vão ver que quase todas as mensagens terminam com uma pergunta. Porque quando a gente pergunta, duas coisas. Uma, nós conhecemos mais e conseguimos entender todo o contexto desse cliente. E outra, nós conseguimos manter a conversa ativa. Porque se a gente só responde o que ele perguntou, por exemplo, quais são os horários? E eu passo os horários, a conversa pode acabar ali. Então, eu passo os horários e ainda pergunto qual desses horários fica bom para você na sua agenda. Então, sempre perguntar. E algo muito legal que eu adoro, que é da prática de PNL, é o rapport. O que é o rapport? É espelhar o cliente. Se o cliente usa gírias, use gírias. Se o cliente usa emojis, também use emojis, de preferência os mesmos. Se ele gosta da comunicação por áudio, responda em áudio também, que significa que para ele fica fácil, fica ágil. Então, se baseie na forma da comunicação do seu cliente e esse seu cliente vai se conectar com você porque ele vai achar você muito parecida com ele. E dessa forma que a gente molda o script. O script que eu passei antes, ele não é engessado, sabe? Ele é um passo a passo para te guiar, mas você vai gerar conexões com essas gírias, com o emoji, repetindo o que ele falou, seguindo o passo a passo inicial, não saindo daquele passo a passo. E assim fica fácil e fica particular, fica individualizado para cada cliente. E o pilar terceiro, que é a oferta irresistível. Para a gente poder fazer uma oferta irresistível para as pessoas, nós precisamos primeiro ter clareza do que a gente faz, clareza da transformação que a gente gera. Então, o que você é muito boa? Você é muito boa em tratar coluna? Você é muito boa em tratar incontinência urinária? Você é muito boa na meditação? O que você é boa? Deixe isso para todo, repita isso muitas vezes na sua comunicação e deixe isso alinhado com toda a equipe, com a secretária, com quem conduz esse atendimento. E a secretária, se não for você que responde, você tem uma secretária, a secretária tem que fazer aulas no estúdio. Ela precisa fazer pilates, yoga, ela precisa fazer tudo que tem no estúdio para entender de fato o que isso faz no corpo, entende? E você ter um preço, né? Os seus planos, os seus preços bem definidos, não precisa ser lá em cima, mas não faça um preço abaixo. Tenha um ticket médio, mas valorize o seu espaço. Valorize. Se você está num bairro melhor nessa cidade, você não precisa pegar a média de toda a cidade, você vai pegar a média do seu bairro. E lembrem, gente, que para você gerar valor para o cliente e conseguir subir seu preço, você precisa fazer com que o cliente pense duas coisas. Não só no Pilates e no yoga, gente. Quando qualquer pessoa quer comprar algo, ela compra porque ela pensa que ela vai ganhar dinheiro, ou ela vai economizar dinheiro, ou ela vai ganhar tempo. As pessoas elas querem muito isso. Esse é o maior desejo das pessoas atualmente, é ganhar dinheiro e ganhar tempo. Então, durante esse script, durante essa conversa, você tem que deixar claro que essa pessoa, se ela tem dor, ela vai economizar em consultas médicas, vai economizar em remédio. E é verdade, nós não estamos mentindo. Ela vai economizar em idas e vindas ao médico, a fazer exames. E isso vai brilhar os olhos dela, porque ali ela vai ver mais valor ainda no seu serviço. E a garantia, vocês têm que ter certeza que vocês garantem o resultado. Que é o que vocês já fazem, vocês já são boas no que vocês fazem, em dar aulas, em cuidar das pessoas, em atender bem desde o começo. Então, isso já está resolvido para vocês. E muito, muito importante aqui, gente. As pessoas, elas compram no emocional, elas não compram no racional. É só você pensar, quantas vezes você já comprou alguma coisa sem ter dinheiro? Eu vivo comprando coisas sem saber como que eu vou pagar. Cursos, roupas, várias coisas. Eu nem sei como que eu vou pagar. Sei que dá uma vontade na hora de comprar e eu tenho certeza que você já passou por isso. Você sentiu muita vontade e você pensa, depois eu resolvo. E a gente sempre resolve, né? A gente sempre dá um jeito.
Então, as pessoas, você tem que trazer ela para o lado emocional na hora da venda, tá bom? Por isso as perguntas, por isso entender a dor dela, por isso falar da dor dela, repetir. Gente, e um pilar 4, um pilar extra para vocês fecharem ainda mais matrículas essa semana. E esse é um pilar que eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada porque a gente está fechando muitas matrículas aqui. Gente, vocês podem perguntar para a Ana, minha secretária, e ela vai falar para vocês como isso funciona. É algo, é algo surreal. O follow-up, ele significa um acompanhamento das conversas. É uma reativação das conversas paradas. Se você pegar o WhatsApp aqui do meu estúdio, do seu estúdio, qualquer WhatsApp, pode ser até um WhatsApp particular, você vai ver muitas conversas que não foram respondidas. Você mesmo para de responder as conversas no meio, porque você está sem tempo, daí depois você esquece, na hora você não conseguiu responder. A vida é assim. E é a nossa responsabilidade pegar todas essas conversas paradas, esses clientes que chamaram a nós e e eles não responderam mais, depois que a gente passou o valor, depois que a gente passou o horário, eles não responderam mais. Vocês precisam chamá-los de novo e fazer essa sequência de follow-up, tá bom? Eu vou passar para vocês o que falar. Ok, uma pessoa não me respondeu mais uma pessoa não me respondeu, mas após o valor, como que eu falo, como eu chamo ela novamente? Então é isso que eu vou passar para vocês, a sequência das mensagens. Então, follow-up, pensem como uma sequência de mensagens que nós vamos enviar para o cliente. Nós passamos o valor hoje de manhã. Eu respondi um cliente e hoje de manhã ele parou de me responder. À tarde, gente, no mesmo dia, o que eu devo fazer? Boa tarde, Maria. Só isso. Eu só estou reativando essa conversa. Para que serve isso, gente? Para aquela conversa que tá lá no final, ela voltar para cima. E a pessoa lembrar que estava falando com você. Nem sempre a pessoa parou de te responder porque ela achou caro. Geralmente não é isso. Geralmente ela parou de responder porque ela não viu valor na conversa, ou então ela foi fazer outra coisa, estava muito ocupada, e você precisa lembrá-la dessa conversa, voltá-la para aquele script anterior. Ok. Se ela não respondeu, vamos supor que ela não me respondeu, mesmo assim. No dia seguinte, o dia 2, follow-up número 2, você vai chamá-la com a mensagem: Oi, Maria, tudo bem? Ficou alguma questão sobre esse exercício ou sobre os resultados que eu possa te esclarecer? E deixe. Se ela responder, volta para aquele script inicial. E se ela não responder, o que é totalmente normal, você vai para a mensagem 3. Oi, Maria. Vou enviar um depoimento para você ver como o Pilates ou Yoga é transformador. Aí você vai mandar o depoimento, se você já tem a dor dela, envia mais um depoimento da mesma dor dela. Por isso, é muito legal você ter uma base no Drive ou no próprio WhatsApp de depoimentos que você capta dos seus alunos. Depoimentos da dor nas costas. Os alunos que foram transformados, pede para eles escreverem para você ou gravar vídeos. Alunos que tinham problema no joelho, já se curaram através do estúdio de vocês. Problemas em todos os lugares, ansiedade, não só problema físico, né, mas essa dor emocional, cansaço, enfim. E você tem essa base de depoimentos e uma base de antes e depois. Então, se você tem o resultado de alongamento que a pessoa conseguiu, de emagrecimento, qualquer resultado, tenha a foto do antes e do depois e registre e deixe guardado aí nos seus documentos para você enviar nesse momento do follow-up. Isso é ouro, gente. Vocês podem fazer muitas matrículas com essa prova social. Esse estúdio realmente transforma a vida das pessoas e ela sabe o que eu sinto. Depois de mandar a foto do depoimento, você ainda coloca mais um gatilho. Gatilho quer dizer algo que surge, um insightzinho emocional que faz a pessoa prestar atenção em você. Então, nós temos aqui um gatilho de urgência, de escassez, perdão, escassez. Só temos mais 5 vagas para o Pilates e eu lembrei de você. Sei que está na correria, mas quando tiver um tempo, me diz, você prefere de manhã ou à tarde? E a pessoa já sente importante também.
porque você falou que lembrou ela. Continuando, se ela não respondeu ainda, você vai no dia 4, é a mensagem número 4. Oi, Maria, tudo bem? Aqui é a Morgana do Estúdio Energia. Eu vou te enviar os valores e um vídeo do Pilates ou do Yoga para você analisar com calma. Quando você tiver uma brecha, você me responde. Aqui não tem nenhuma pergunta, mas assim, eu deixei a sementinha e dei a liberdade para a pessoa responder quando ela quiser. Já o follow-up 5. Ai, gente, e você vai mandar um vídeo caprichado. Mande um vídeo muito bom do seu estúdio, das pessoas sorrindo, das professoras fazendo as correções, sabe? Daquela aula legal acontecendo, gerando conexão, não uma aula séria, não só você fazendo exercício, que isso não conecta. Ok, aí, agora sim, você vai deixar essa pessoa sem chamar por. Eu ia falar em paz, né? Não é que você vai deixar ela em paz, mas deixa ela quietinha por um dia. Você pode pular um dia. E depois, no outro dia, você segue para a mensagem 5. Oi, Maria. Posso te ajudar a dar o próximo passo? Ou você prefere que eu finalize a nossa conversa e passe essa oportunidade para uma outra pessoa? Aqui, gente, o gatilho, ele é também um gatilho emocional que vai gerar. Como que é quando a pessoa se sente rejeitada? Ela pensa, meu Deus, eu estou sendo rejeitada porque se eu não responder, ela vai finalizar e eu vou perder uma oportunidade. Então, ali pode ser que acenda uma luzinha. Ninguém acorda pensando, nossa, hoje eu quero perder uma oportunidade. Não, hoje eu quero ser rejeitada. Não, gente, ninguém quer perder nada. Então, esse follow-up é bem poderoso por causa desse gatilho. E a mensagem 6 também você pode dar uns 2 dias entre os 5 e os 6. E, de novo, só boa tarde. Deixa mais uns 2 dias e, de novo, só boa tarde, Maria. Esses boa tarde a gente subestima, mas ele tem um efeito maravilhoso. Aqui nós conseguimos reativar muitas mensagens só com boa tarde e não. A pessoa parece que começa a ficar com vergonha de não responder e ela responde. E não é porque a gente quer ser chato, não é porque a gente quer ser insistente. Eu também pensava que isso era muito insistência, que chatice, a pessoa não para de me chamar. Mas eu, várias vezes já comprei porque a pessoa ficou me chamando e depois agradeci por ela ter me chamado. E o que a gente quer oferecer, aliás, a gente não quer empurrar o nosso serviço, a gente quer ajudar essas pessoas. Concordam que quanto mais matrículas nós fechamos, mais pessoas a gente ajuda? Então é com essa mentalidade que a gente tem que parar de se sentir envergonhados de sermos insistentes e pensar na nossa humildade. Eu quero ajudar essa pessoa a não sentir mais dor nas costas, que eu sei como ajudar. Eu tenho os aparelhos para isso, eu tenho equipe para isso. Então, essa mentalidade de estar ajudando. Tem uma frase que eu gosto muito do Wendel Carvalho, que ele fala assim: enriquece quem ajuda mais pessoas. Então, quanto mais pessoas nós formos atrás de fechar matrículas, mais elas serão ajudadas. E isso que eu ensinei para vocês, gente, do roteiro, da conexão, do follow-up, tudo isso foi o que fez o meu estúdio crescer de fato. Foi o que fez eu faturar muito mais. Me deu liberdade de tempo para eu estar no digital, senão eu não conseguiria. Eu não dou mais aulas de Pilates há 6 anos. Eu estou aqui no estúdio todos os dias, mas eu tenho tempo para fazer outras coisas também agora. E como está você agora? Imagina você tendo mais tempo para você, para sua família, para você fazer outras coisas que você quer, não só trabalhar o dia inteiro. E outra, se tornar referência, ver seu estúdio cheio, gente, eu me sinto tão realizada quando eu passo aqui na frente do Pilates e das outras modalidades e tá cheio. Gente, dá uma realização. Vocês com certeza já viveram isso também. Como que vocês se sentem quando o estúdio está cheio? Como é ter vários alunos e delegar esses vários alunos para outros instrutores ajudar vocês também. E vocês dar oportunidade de emprego para outras pessoas. Isso é incrível. Como seria? Só que aí eu sei, gente, que é maravilhoso, mas a nossa mente já começa a pensar: mas como que eu vou trazer tantas pessoas para o meu WhatsApp todos os dias?
para poder aplicar esse roteiro? Como que eu vou fazer a gestão? Como que eu vou delegar? Eu vou ter muito cliente, como que eu vou delegar para outras pessoas? Eu não sei, eu não vou dar conta, eu não vou ter tempo para atender tanta gente. Como que eu vou fidelizar essas pessoas para não ter rotatividade? Como que eu vou liderar uma equipe? É aí que entra o programa Estúdio Cheio. É por isso que eu estou aqui conversando com vocês para mostrar que é possível, é muito possível, gente, fazer tudo isso e ter liberdade, ter alegria, ter amor, mais amor ainda pelo estúdio, aumentar o faturamento. Então, o que que você vai receber no programa Estúdio Cheio? Aqui nós temos aulas, módulos sobre mentalidade de empresário e mentalidade de vendedor. Nós vamos muito mais a fundo do que eu falei para vocês agora, quebrar crenças limitantes que a gente tem sobre isso, que está às vezes até afundando o nosso faturamento. Dentro desse programa, eu faço um diagnóstico do seu negócio, você preenche um diagnóstico, eu te mando um relatório de como está o seu negócio agora. O que você já está indo muito bem e qual é o seu gargalo, o que está dificultando o crescimento do seu estúdio. Nós vamos. Isso, gente, não tem curso que tenha diagnóstico. É muito mais que um curso, porque vocês vão receber ferramentas aplicáveis. Vocês vão entender mais do próprio negócio de vocês. Nós vamos falar sobre tráfego pago na prática, como fazer anúncios e ser vistos na cidade, ser reconhecido na cidade. Como fazer marketing sem sair do estúdio, eu adoro esse assunto. Custo zero, fácil de aplicar, programas de indicação. Como falar, aliás, como formar uma boa liderança, como liderar a equipe, como lidar com pessoas difíceis. Como ter um Instagram que chama alunos novos, como transformar o chat GPT num funcionário do estúdio, gente. Eu criei vários funcionários de IA que me ajudam a fechar matrículas, me ajudam a criar conteúdo, me ajudam a fazer estratégia de vendas aqui e eu vou fornecer para vocês. Como fazer um planejamento semestral, anual, sem bater tanta cabeça, como fazer gestão, como ter processos e tudo isso para você faturar muito mais. Isso para você faturar em até 15 mil a mais do que você já fatura em até 6 meses por mês. É isso que eu vou entregar neste programa. E você vai receber nesse programa acesso às aulas por um ano. Um ano você pode acessar quantas vezes você quiser, ter todas as ferramentas disponíveis para você para sempre, vitalício, porque você baixa todas as ferramentas. Você tem os assistentes de IA vitalício, porque você baixa esses assistentes. Muitas ideias e formatos de posts que atraem. Roteiros, esses roteiros e muitos outros roteiros. Materiais e ferramentas em quase toda a aula. Não é mais um curso para você ter que ficar assistindo aula. É um curso aplicável, da aplicação. Calendários de posts para você nunca mais pensar no que postar. Você nunca mais vai ter esse problema. O que que eu posto hoje para chamar a atenção dos meus clientes? E o suporte no WhatsApp meu e da minha equipe. E, gente, só para quem está aqui hoje, só para quem está aqui, você vai ter 1 hora de mentoria individual comigo. 1 hora. Podendo ser no início, durante ou no final do programa. Se você não sabe por onde começar, meu estúdio está uma loucura, Morgana, eu não sei nem por onde que eu começo, está uma bagunça. A gente já marca essa mentoria de 1 hora e eu já direciono você. Ou você pode aplicar as ferramentas, assistir às aulas e e anotar as dúvidas e a gente agenda essa mentoria e eu tiro suas dúvidas e faço ter mais resultados. Além dessa mentoria individual, você vai aprender como fazer um planejamento anual do seu estúdio, deixar a sua agenda organizada sem imprevistos, para não chegar na hora e, eu não fiz uma ação para isso, não fiz uma ação para aquilo, meu Deus, perdi a data e agora já foi. E também você vai receber o agente de IA estrategista, é um agente vendedor, é um agente que ele pensa para você quais ações você pode fazer na sua cidade, porque a gente às vezes pensa só em Instagram e temos muito mais além do Instagram. Quais ações na cidade você pode fazer, parcerias, eventos, enfim, ele vai te dar muitas ideias. E eu quero mostrar para vocês o curso por dentro. Deixa eu só diminuir aqui.
Então, aqui nós estamos na plataforma da Hotmart, dá para ver, Duda? E aqui são as aulas, os módulos. Então, nós temos até meditação para clareza dos objetivos, o diagnóstico, aula de mentalidade, um módulo inteiro do ChatGPT, mesmo que você não sabe, mesmo que você nunca usou o ChatGPT, você vai aprender. Preparando seu Instagram, muitas aulas sobre vendas. E não só pelo WhatsApp, tá? Vendas presenciais e por telefone. Aulas sobre precificação, planos, ofertas, os outros canais de aquisição. Enfim, gente, tem muita aula. Atração de clientes, tráfego pago, gestão, tem muito mais. Tem sobre liderança. E deixa eu mostrar para vocês um dos chats que vocês vão receber, que são vários, né? Mas, por exemplo, o chat que faz as vendas automáticas, nos ajudam a fazer matrículas. Então, vocês abrem ele, vocês já têm, né, os botões, se vocês querem um script completo, se vocês querem para aula experimental. Ah, não, eu quero um script completo já para agendar matrículas. Ou me ajude a responder uma desculpa. Então, você pode escolher. Olha, eu vou gravar um áudio aqui para vocês verem. Oi, chat. Eu tenho uma cliente que falou que precisa pensar, conversar com o marido e que provavelmente vai iniciar no mês que vem. O que eu posso responder a ela para ela fechar essa matrícula com o mais breve possível? E você não precisa falar mais nada porque ele já está treinado para colocar gatilhos de urgência, de escassez, de exclusividade, e ele vai falar, vai montar a mensagem para você. Entende? E assim você copia e cola a mensagem. E se você não gostou, você fala para ele melhorar. Gente, é muito, muito, muito legal. Voltando para a apresentação. Opa, deixa eu sair aqui. Perdi aqui o fio da meada. Aqui. Ok, gente. Quanto. Opa, eu vou ter que passar por aqui mesmo. E quanto tudo isso vai custar? Todas essas ferramentas, o curso, os chat GPTs. Então, o investimento seria 1.997 só o curso, mais os agentes, mais os bônus que vocês vão receber, mais o calendário de post, mais uma hora de atendimento personalizado individual. Esse valor é só para quem está no curso, porque quem não está no curso, o valor é bem maior, gente, da consultoria ou da mentoria. Então, esse curso custaria 2.814, mas ele não vai custar esse valor. E hoje nós temos uma conexão única e imperdível. Para quem está aqui e somente hoje, vocês têm R$ 500 de desconto. R$ 500 de desconto. De 1.999 por apenas 12 parcelas de 154,82. Gente, se você fizer uma matrícula por mês, você já paga o curso. E eu tenho certeza que você vai fazer muito, muito mais matrículas. Você vai pagar o curso com as primeiras matrículas que você fizer. Você já vai pagar todo o curso. Ou 1.497 à vista. Só hoje, só para vocês. E mais, gente, o risco é todo meu. Nós temos aquela garantia incondicional de 7 dias, em que se você abrir o curso, olhou, não gostou, você pode, em até 7 dias, pedir todo o reembolso, direto na plataforma Hotmart, você não precisa nem me chamar. Mas eu vou te dar mais uma garantia ainda. Mais uma, porque eu confio muito nesse programa. Se você assistir todas as aulas, se você aplicar tudo e não teve resultados que você queria, se você não recebe, se você pelo menos não pagou esse curso só com as matrículas novas, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Eu devolvo o seu dinheiro de volta. Mas você precisa provar para mim que você aplicou as ferramentas, participou das aulas e fez sua parte. E as inscrições estão abertas, pessoal.
Lembrando que hoje vocês têm R$ 500 de desconto. É muito desconto. E que só com esse programa você já paga, só com as primeiras matrículas que você fizer implantando esse roteiro, você já paga todo esse curso. E, é claro, a parte do presente, a gente não esqueceu. Para vocês que se comprometeram a ficar comigo aqui nessa jornada, comigo e com a Eduarda, você vai receber os roteiros de atendimento do WhatsApp, a lista de quebra das desculpas, a quebra das objeções e o roteiro de follow-up, as mensagens que eu ensinei vocês a usar de follow-up, tá bom? A Eduarda, a Duda está mandando no chat agora esses roteiros. E se vocês não conseguirem acessar de alguma forma esses roteiros, eles estão no Drive, tá? A gente aqui não consegue mandar em PDF, por isso ela está mandando no Drive. Vocês vão abrir esse roteiro e vocês precisam fazer uma cópia para vocês conseguirem editar. Ou então, vocês me chamam no meu WhatsApp com a palavra roteiro e eu envio o e-book para vocês em PDF com todos esses roteiros. Usem muito, 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 muito. Fica alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar no chat? Ficou alguma dúvida? Podem colocar no chat. Eu vi que algumas pessoas entraram só agora, por causa do horário, né? A maioria de nós trabalha até tarde, a maioria de nós está dando aula até tarde. Mas essa gravação, aliás, essa aula vai ficar gravada e eu vou mandar para vocês. A aula gravada para vocês. Na hora de aplicar o follow-up, numa dúvida, assista novamente, tira essas dúvidas. E também, quem está assistindo a aula gravada, pessoal, vocês também têm direito a receber o presente. É só vocês me chamarem no WhatsApp com a palavra roteiro e eu vou mandar para vocês, independente do dia que vocês estiverem assistindo. Então é isso. Parabéns por terem se dedicado esse tempo para aprender mais, para fazer o seu estúdio alavancar, por essa preocupação com o crescimento. E vejo vocês dentro do programa Estúdio Cheio. Tchau, tchau!